Convidar os irmãos a estarem de pé, em reverência ao Senhor, porque nós estamos na casa de um Deus vivo. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Também está projetado aqui na tela. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Um instante para a igreja glorificar o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós adoramos ao Teu nome. Nós te bendizemos e te pedimos, completa este culto, porque somos todos dependentes do Senhor. E nos dê a luz da Tua revelação nesta mensagem. É o clamor que fazemos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, Pedro, ele conversa com Paulo, ele escreve essa palavra aqui a Timóteo. Ele começa esse segundo capítulo aqui, é uma carta, né? As cartas naquela época não são como nos dias de hoje. Você se comunica de uma forma muito rápida, muito instantânea. Hoje você manda uma mensagem em segundos, em instantes, ela está do outro lado do mundo. A pessoa enxerga muito rápido um documento sigiloso, muitos detalhes. Você salva na nuvem, você abre em qualquer lugar que você quer. Hoje o mundo está totalmente tecnológico, fácil, acessível. Mas naquela época as cartas, elas demoravam meses para chegar num outro lugar. E era a forma como a igreja se comunicava, eram por cartas. E Paulo, como pastor, ele era um pastor que tinha formado Timóteo para a obra. Timóteo também tinha um ministério. E Paulo então ele escrevia: olha, Timóteo, cuida da igreja dessa forma, desse jeito, nessa condição, trabalha assim. Porque Paulo, como humano, ele não podia estar em todos os lugares, como o nosso ministério hoje, né? Nós trabalhamos, nós estudamos, nós não conseguimos estar na igreja todos os dias, mas tem aqueles a quem o Senhor coloca para estar junto com o ministério, ao qual a igreja deve dar honras, como dá honra a um pastor, porque é assim que nós precisamos entender que uma igreja caminha debaixo da comunhão com o Senhor. Não é honras ao homem, mas é honras àquela situação que o Senhor colocou. O Senhor colocou aqui na igreja, por exemplo, a igreja de Getúlio Vargas, só um exemplo. O Senhor colocou um pastor, colocou um ungido, há uma unção. Pastor, ungido, há uma unção. O Senhor colocou um diácono, o Senhor colocou outro diácono, outro, colocou obreiros, responsável do louvor, responsável de senhoras, professoras de classes. O Senhor vai fazendo assim, não é? As classes. Quem são a autoridade para as classes quando elas entram na sala? As professoras.
O Senhor vai dando essas autoridades. Não porque o homem é muito bom, é porque o Senhor, Ele é bom. Porque nós poderíamos estar em qualquer lugar, nós não temos. Eu sempre falo para os irmãos, a não ser que o Senhor viu em mim, para um dia estar pastor, mas o Senhor um dia foi lá com mão forte, braço estendido, me tirou de um charco de lodo. Eu sei exatamente de onde o Senhor me tirou. Eu sei perfeitamente o que o Senhor fez comigo, aonde eu estaria hoje, ou talvez nem estivesse, se o Senhor não tivesse me encontrado. Mas um dia, assim como o Senhor fez comigo, o Senhor fez com os irmãos. Ele estendeu o seu braço poderoso lá fora, lá no mundo, te buscou, te tirou de um charco de lodo, de uma confusão, de uma sujeira, e te colocou com os passos firmes, os pés firmados sobre uma rocha. Jesus, Ele é a rocha. A rocha é algo muito forte. Você vai no Manaim, você olha lá atrás do Manaim, tem uma montanha rochosa, linda. Linda. As pessoas tiram fotos. Eu fico olhando, todas as vezes que eu vou lá, eu olho aquela montanha rochosa. Eu fico olhando, aquele é majestoso, não é grande, maior. Eu sou pequenininho. Quem está lá em cima, olha para baixo, não me enxerga. Eu não enxergo quem está lá em cima, eu fico olhando, eu vejo a grandeza da rocha. Jesus, Ele é a rocha por causa disso. E quando você entra na igreja, entra num culto, você tem que entender que aqui há um ser grandioso. Há um rei que é dono desta obra. Um rei que morreu por mim e por você, para você estar aqui hoje cantando louvores, entregando uma mensagem, tirando uma portaria, sentado no banco, glorificando ao Senhor. A gente olha, vê, grande, não é? O tamanho que é, eu não consigo mensurar o tamanho de Jesus. Nós não conseguimos fazer isso. A gente olha, Ele é grandioso. Simplesmente Jesus é glorioso para salvar. Glorioso. E Ele pode salvar o homem da forma como Ele quer. Às vezes o homem, ele pode estar na sarjeta, desculpa a expressão. Você passa na rua, esses dias eu vi uma senhorinha mexendo no lixo, tirando o lixo, fiquei olhando. Condição do homem, triste. Triste. O Senhor não nos formou para isso, para essa condição. Mas aquela senhorinha, ela preferiu ir no lixo ali do que roubar. Está errada, está fazendo aquilo que está ao alcance dela. Nós temos aí a sociedade, as pessoas que fazem as ações precisam ser feitas. Mas quando você entrega a sua vida a um Deus glorioso, Ele te tira lá de baixo e te coloca em posições que você nunca imaginou. Nunca imaginou. E Paulo escreve para Timóteo assim: porque há um só Deus, um só mediador, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, só há um Pai. Você veio nessa igreja porque você está se sentindo solitário, triste, sozinho. Há um Pai que cuida de você, que te abraça, que te tira das prisões da sua mente, da escuridão que você se encontra, te tira e te coloca na luz, porque Ele é Pai glorioso, Criador de todas as coisas. Ele quem te criou lá na eternidade. Ele sabe perfeitamente quem é você, quem sou eu. E há um mediador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que passeia no meio da igreja e que intercede por nós junto ao Pai. É esse Deus com gemidos inexprimíveis.
Nesse instante Ele está intercedendo por nós. Pai, não condene esse filho, cuida dele. Quando você chega na igreja, pela ação do Espírito Santo que te moveu da sua casa até este bairro aqui, até esta igreja, Ele te moveu para você encontrar um Pai glorioso. Mas Ele coloca assim: Jesus Cristo, homem. Porque Jesus é o Filho. Deus Pai, Deus Espírito Santo na eternidade, mas quem veio para esse mundo para morrer por nós foi Jesus, Deus Filho, que veio a este mundo para morrer como homem por mim e por você, para levar os nossos pecados na cruz. Momentos antes dele morrer, ele faz um clamor ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O Pai virou as costas, porque era preciso que Jesus carregasse o meu pecado, o seu, porque nós, como homens, nós não temos condições de carregar pecado algum, de ninguém. Nós já temos os nossos, nós já temos as nossas falhas, nós somos reativos, nós falamos muitas vezes as coisas que vêm na nossa cabeça, nós somos assim. Mas o Senhor, quando Ele entra na nossa mente, quando Ele entra na nossa alma, esse Deus glorioso, Pai, Filho e Espírito Santo, quando Ele entra, Ele opera, Ele transforma o homem, Ele muda o viver. O homem de reativo, ele passa a ser espiritual. Ele passa a entender o seguinte: olha, aqui nessa igreja eu tenho um limite. Aqui há uma ação do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele vai nos levar para a eternidade. É Ele quem vai nos levar. Só para encerrar, lá em Apocalipse capítulo 5, nós estamos estudando na escola bíblica dominical. João, ele tem uma experiência com o Senhor, ele começa a ver a eternidade. Porque João foi o último discípulo que ficou, o último apóstolo. Os outros todos foram recolhidos, tragados nas arenas, pedradas, crucificados de cabeça para baixo, cortados com espadas, jogados aos leões, furados. Eles foram tragados, mas no momento mais difícil deles, nenhum deles negou o Senhor, nenhum deles. E o último que ficou foi João, esquecido pelo mundo, colocado numa ilha onde ficavam os maiores marginais, porque ele tinha cometido um crime. O crime dele foi dizer: Jesus morreu e ressuscitou. Ele estava ali, sozinho. Provavelmente todos os dias se lembrava, orava, se lembrava dos momentos com o Mestre, com Jesus, um Jesus que ele tinha visto como um homem, que ele viu ir na cruz, chicoteado, estourado na cruz, arrebentado pela dureza humana, porque o homem é duro. Ele lembrava ali, certamente ele tinha saudades, porque a saudade é o sentimento mais nobre que o homem tem. Ele estava ali, de repente, uma voz veio sobre ele. Quando ele olhou, era o mesmo Jesus que ele tinha visto crucificado na cruz. Agora ele tinha visto esse Jesus glorificado. Precisava passar por isso. O mundo tinha esquecido ele, mas Jesus não tinha se esquecido dele. Uma palavra para você, meu irmão, minha irmã. Talvez o mundo se esqueça de você, sua família se esqueça de você, os seus amigos se esqueçam de você, mas Jesus, ele nunca se esquece de você. E aí ele vai, o Senhor dá um livro para ele. Ele fala assim: quem é digno de abrir esse livro? E a palavra aqui no versículo 4 fala assim: eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá.
João deveria estar esperando agora entrar um leão. Assim, eis aqui o leão. Quando ele olha, ele estava esperando ver um leão. Mas quando ele olha, a palavra fala assim: eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu. E eu olhei, e eis que estava no meio dos 4 animais vivendo, e entre os anciãos um cordeiro, estava como morto. Há um só Deus, há um só mediador, Jesus Cristo homem. Paulo tinha visto ali, entendido, mas João agora estava tendo um outro entendimento. Jesus, ele é o rei dos reis. Jesus é o rei, o leão da tribo de Judá. Você vê um leão, quem é que se aproxima de a jaula de um leão? Em sã consciência, ninguém. Leão não é um bicho domesticável que você pega, coloca na sua casa e cuida dele, porque ele tem a sua natureza. Ele é rei, ele é majestoso, ele é forte. O rugido dele ecoa. Ele é rei. Mas quando ele olhou, ele viu um cordeiro acessível. Jesus, ele é acessível. Jesus está neste culto, presente, passeando no nosso meio. Um cordeiro você pode pegar no colo, ele não vai te fazer mal nenhum. Mas quando você se converte ao Senhor, quando você entende que esse Deus é glorioso, e você coloca a sua vida e a sua família na presença dele, se alguém resolver fazer um mal contra você, eis que aparece o leão da tribo de Judá. Pela igreja ele dá a vida, ele morre, ele derrama o sangue para nos dar salvação e vida eterna. Porque o Senhor mostrou que chegava aqui hoje uma pomba, acessível também, né? E trouxe uma planta nova, e uma voz dizia que a planta nova traria novos frutos. Talvez você entrou aqui hoje, você seja essa planta nova. Você entrou aqui na casa do Senhor hoje, você não veio pela sua vontade, você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Mediador. Chegavam pessoas como madeiras brutas, mas hoje elas eram aparelhadas para uso. Porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro, mas nesse mundo, como homem, ele foi o bom carpinteiro, que sabe muito bem trabalhar as madeiras. E por fim, uma mulher tinha um baú, guardava coisas velhas, e o anjo dizia que tinha que ser tirado, e era tirado e dado a ela uma pérola de grande valor. Jesus também é a pérola. A salvação é essa pérola. Você vai sair daqui hoje levando essa pérola no seu coração, que você possa entender que Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele está à frente desta igreja. É por isso que neste culto você não vê outras manifestações, porque aqui dentro deste lugar, ele está lavado e remido pelo sangue de Jesus. E quem está aqui é um povo liberto, que glorifica o Senhor todos os dias. E que você possa entender, Jesus tem uma salvação para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor.